Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Agora vamos iniciar na página 58, a vinda da família real para o Brasil. Essa aula tem como objetivo entender como ocorreu a transmigração da família real para o Brasil, identificar também as características do Brasil no período em que foi sede do governo de Portugal, tá bom? Então, vocês peguem o livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, está na página 58, 58 e 59. Vamos falar um pouco como chegou a família real ao Brasil, tá bom? A família real portuguesa chegou ao Brasil, ocorreu em 28 de novembro de 1807, e a comitiva apontou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente, que era Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão, que era o imperador francês, que é Napoleão Bonaparte. Para garantir o êxito da transferência, o rei de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Por que a família real veio para o Brasil? Por quê? Em 1806, Napoleão Bonaparte, ele decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, negociou-se secretamente com o Tratado de Fontainebleau, em 1807, com os espanhóis, que permitiria os franceses atravessar a Espanha, e também tanto atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o rei espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Portugal, então, não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os dois, tanto com os ingleses, e por esse motivo Napoleão ordenou a conquista ocorrida em novembro de 1807. Antes disso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente, que era Dom João, e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Nesse período, nesse mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira, temporariamente. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente, que era Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam os ministros, empregados, totalizando-se mais de 15 mil pessoas, que representavam 2% da população portuguesa. Atualmente estes números estão sendo revistos, pois muitos historiadores consideram a cifra exagerada. Não foi esse total de pessoas. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia.
Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história.